Uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite aí todo mundo que está assistindo a nossa live, mais uma live semanal da Niara. E eu sou a Lisânia, eu sou fundadora da Niara. A gente toda semana traz aí novidades sobre SEO e IA, seja de técnico, conteúdo, palavra-chave. E hoje nós temos aqui um tema muito bom, que é um tema que muitas pessoas falam com a gente: "Liz, eu adorei a Niara, mas como que eu vou convencer a minha chefe a contratar a ferramenta?". Então, para essa conversa, a gente trouxe hoje a Vitória e também a Gabriela. A Vitória, que é analista, e a Gabriele, a líder. A gente vai conversar aqui sobre como foi a contratação da Niara aí na Flash. Meninas, obrigada pela participação. Se apresentem para a galera que não conhece vocês ainda. Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de já poder compartilhar, né, como que a Niara está ajudando a gente na Flash e, mais do que isso, como é o processo de trazer a empresa para dentro. De fato, é realmente um desafio muito grande para a gente, analista, quando a gente precisa fazer esse processo de convencimento. Então, obrigado e continue contando comigo. Eu sou Vitória, podem me chamar de Vi, para a gente ficar íntimo. Sou analista de SEO aqui na Flash, já passei também pela GUP. E, para mim, eu acho que a Niara já veio com essa solução de acelerar o nosso dia a dia, né? É justamente que, para mim, é sempre tão fácil falar sobre a ferramenta. E eu acho que vai ser uma hora aí muito divertida para a gente usar na prática dicas para contratar. Boa, gente. Liz, obrigada pelo convite aí também. E, bom, eu sou a Gabi, podem me chamar de Gabi, não de Gabriele, e eu sou gerente de inbound marketing na Flash. Também trabalhei na GUP, então já sou líder da Via aí há bastante tempo que a gente está juntas. Então acho que já ajudou nesse relacionamento de como convencer a chefe. Mas estamos aqui para conversar bastante na prática de como foi esse processo da gente trazer a Niara para dentro da Flash. Tá, vamos começar? Então, só para contextualizar, na verdade, eu falei semana passada que hoje seria a live do Eric, a do Eric Formagem vai ser semana que vem, então já fiquem ligados aí que vai ser semana que vem. Então vamos começar a nossa sessão de perguntas aqui para as duas. E, Vitória, você falou aí que já trabalhou aí na GUP, né, se eu falar errado é GUP, né? GUP. E você já tinha usado a Niara, né, anteriormente, e aí eu queria saber qual foi o processo, aquele corno job, né, que você: "Opa, eu sei que a Niara já resolve isso, eu tenho que levar a Niara para a Flash agora". Então, assim, conta um pouquinho como é que foi, o que que ela resolveu para você que te fez lutar ainda mais para levar a Niara? Massa, ótima pergunta. Então, quando estava na GUP, a gente tinha uma estrutura de times em SEO que era muito compartimentada. Então, no fim das contas, eu trabalhava com uma BU específica, tinha pouco contato com outras pessoas, e foi um período em que eu acabei ficando um pouco só, porque a especialista que me apoiava entrou de licença maternidade, então foram meses, assim, atuando sozinha, e o cenário ficando cada vez mais complexo. Até que numa conversa a gente começou a pensar sobre a ideia de usar IA. Comecei a experimentar o ChatGPT na época, era uma coisa ainda bem embrionária e completamente desconhecida para mim. E veio então a ideia de procurar ferramentas que pudessem ajudar no conteúdo para além do ChatGPT. E eu não vou me recordar exatamente como eu encontrei a Niara a primeira vez, é até um exercício que eu preciso fazer, mas eu encontrei a Niara como essa ferramenta que já estava aprendendo sobre o conteúdo de SEO. Isso, para mim, já fez toda a diferença, porque eu sei que a aprendizagem da máquina ela é muito mais eficiente quando ela é especialista dentro de um tópico, né? Então, isso para mim já chamou muita atenção. Aí veio uma atividade que a gente precisava fazer lá, que era reformular as titles e as descriptions. Era um trabalho que eu já tinha feito logo quando eu entrei na GUP, e na época eu fiz tudo na unha sozinha. E, cara, foi assim, meu Deus, que bom que dá para resolver isso com a inteligência artificial, né? Daí eu entrei em contato com o Cadu na época ali pelo
atendimento ao cliente e pedi para ele se dava para fazer, automatizar. Ele conseguiu fazer acontecer o que a gente chama hoje de book content, né? Essa geração de conteúdo em massa. E a gente já conseguiu acelerar essa implementação. Então, o primeiro fato para mim que me fez entender que a Niara poderia me ajudar, eu acho que não é nem a questão de conseguir resolver as titles descriptions, mas foi a proatividade do time, né, ali da pessoa do Cadu, de dizer, é possível a gente pegar qualquer problema que você tenha e a gente vai conseguir resolver. Só me dá uns dias para eu ver se é possível. E aí, quando eu cheguei na Flash, a gente estava num cenário também de reformulação do time. A pessoa analista que estava aqui antes também não permaneceu. E aí eu me vi sozinha, eu já entrei numa posição desafiadora de pensar estratégia e sozinha, né, sem um braço operacional era muito difícil. Então, a Niara foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, principalmente porque eu sei que ela vem muito para sanar essas dores operacionais, né? Então, eu já sabia que ela era capaz no passado por ter tido essa experiência e foi isso realmente que me fez lutar por ela novamente aqui na Flash. Bom saber, bom saber. E, Gabi, me conta um pouquinho como que foi quando a Vitória chegou para você com essa notícia: "Vamos contratar a Niara"? Como é que você pensou? "Ai, caramba, mais uma ferramenta, o que que eu faço aqui?" Qual foi a sua reação? Olha, eu acho que minha reação foi muito de: "Putz, lá vai mais um trabalho para eu fazer". Porque tem todo um processo, né, de você primeiro entender se a ferramenta faz sentido de fato, e você também tem que convencer o seu chefe, porque não depende só de você, tem todo um processo de compras dentro da empresa, então você tem que garantir que de fato vale a pena, né, para você passar por todo esse trabalho. Então acho que essa foi a minha primeira reação e foi o que ela trouxe. A gente estava num cenário já bem complexo, de mais trabalho com menos gente, então falei: "Putz, vamos pensar sobre isso, mas não sei bem". E ela trouxe de forma bem desestruturada no começo. Foi muito assim, no papo de: "Pô, tem essa ferramenta aqui que a IA para SEO vai ajudar nos famosos cornojobs, então dá para contratar?". Então foi uma coisa muito: "Dá para contratar?". Eu: "Putz, não sei, vamos entender", né, tem todo um processo aí para a gente entender isso. Uhum. Isso é bom você falar, porque essa primeira abordagem, né, eu sei que muitos aí têm dúvida, e possivelmente é nessa primeira abordagem que o líder fala: "Ah, não, vamos ver depois, isso não é prioridade agora". Eh, Como que a Vitória poderia ter feito de outra forma, então? Como é que foi até chegar nessa: "Opa, então realmente a Niara é boa, vamos contratar". Como que foi isso? Eu acho que o ideal é trazer já de forma estruturada, porque dependendo do líder, é isso que você falou, pode já deixar de lado, né, e não dar bola para seguir em frente. Então, o que eu falei para ela é: "Pô, vamos entender se de fato isso vai trazer ganhos para a gente, né, porque querendo ou não tem um custo, por mais que seja um custo relativamente baixo, é um custo e a gente tem que ver para mim a grande palavra-chave é custo-benefício, sempre que a gente Uhum, vai contratar qualquer coisa. Então eu falei para ela: "Vê quanto você gasta nas tarefas que você não gastaria mais com a Niara, né, e quanto você vai gastar com a Niara". Porque querendo ou não, por mais que seja um IA, tem um processo também de você configurar a plataforma, enfim. E eu acho que mais do que isso, também entender quanto custa a hora da Vi. Então, quanto uhum, mais sênior a pessoa, mais faz sentido, eu diria, você trazer uma plataforma, que vai ajudar com o operacional, porque a uhum, pessoa é mais cara, né, então a hora dela é mais cara. Então eu faria essa conta de quanto custa a sua hora, quantas horas você gasta para fazer essas tarefas, que no caso, por exemplo, era para fazer briefing para conteúdo, era a nossa principal dor, e quanto uhum, você gastaria. E além disso, como você vai usar essas horas extras, né, que você vai ter. Então, se você vai usar, pô, fazendo nada, às vezes nem tem tarefa suficiente, será que vale a pena? Mas se você vai usar para ser mais estratégica, para se desenvolver, que eu acho que era um grande ponto aqui com a Vi, é da gente trazer
coisas mais estratégicas, a gente está num cenário aqui de migração super importante, a gente estava num cenário de queda de tráfego, então a gente precisava da Vi focada em SEO ali core técnico e não fazendo briefings para conteúdo, que é algo super básico, né? E acho que um outro ponto importante é como a gente vai conseguir desenvolver essa pessoa se ela ficar só ali no operacional. Então, uma coisa que eu, como líder, vou pensar bastante é no desenvolvimento do time e nesse retorno que a ferramenta vai trazer. Não, isso é muito legal, porque você vê que quando a Vitória chegou para você, ela falou: "Ah, a ferramenta é muito legal, vai economizar meu tempo", e você já teve outro pensamento, né, de custo-benefício, de, utilizar melhor a Vitória, né, para os processos de vocês. E aí você então pediu para a Vitória calcular as horas, foi isso? De 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 Isso mesmo. tarefas operacionais? Exato, quanto ela gastava e quanto ela gastaria com a Niara. E quanto foi, Vi? Olha, o primeiro comentário que eu preciso fazer foi que eu fiquei com raiva quando ela perguntou isso. Porque é um trabalho já você tem que pensar nas horas, né? Tipo, ter que processar o que vai fazer. Mas, ok, eu entendi que valeria a pena todo esse esforço para poder, no final das contas, ter a ferramenta ali para acelerar o dia a dia. Então, ela fez um pedido que, no primeiro momento, eu tive um pouco de resistência, mas depois eu vi que valeu a pena. E realmente o processo racional, né, para calcular as horas é um pouco complicado, porque você tem que parar e pensar realmente, realisticamente, quanto que isso custa ali no dia e no tempo, né? Porque não adianta se chegar e falar assim, ah, eu demoro 4 horas para fazer um briefing de um único texto. Qualquer pessoa sabe que não demora 4 horas, né? É um pouco mais rápido, você tem que ser um pouco mais realista. E aí, enfim, eu, na verdade, fui um pouco sagaz, usei um pouco do meu conhecimento, porque eu acabei oferecendo para ela mais do que o tempo que a gente gasta com briefing, né? Eu acabei pegando tudo aquilo que era possível fazer com a Niara e que poderia ajudar o nosso dia a dia e coloquei na conta. Então, por exemplo, eu peguei ali a conta dos briefings por si só, peguei a conta do tempo para escrever title description, que é o que a gente vai ter que fazer em breve, códigos de dados estruturados também para implementar no site. E cheguei na conta final de 38 horas e 20 minutos gastos com o tempo ali operacional. Então, é bastante tempo só de atividades operacionais para essas 3 tarefas. Então, para briefings, title descriptions e códigos. E com a Niara, a gente conseguiria reduzir dessas 38 horas para 2 horas e 35 minutos. Então, era uma otimização de tempo muito grande e, principalmente, uma agilidade, que é exatamente esse cenário que a gente estava enfrentando, que a Gabi comentou, e o que eu precisava era ser ágil, né? Tirar ali da frente as coisas que talvez não trouxessem tanto resultado no curto prazo ou que fossem tomar bastante tempo. E com esse cálculo, eu mesma consegui ter essa visualização do quanto que o operacional estava implicando no dia a dia, sabe? É legal que você até me mostrou na época, né, você fez o cálculo de cada processo e, por exemplo, a gente tem otimização de title e description que antes TNR era 2 horas, depois passou para 1 minuto com a Niara. Dado estruturado, antes eram 30 minutos, com a Niara 10 segundos. Criação de briefing, que antes era 1 hora, com a Niara virou aí 15 segundos. Você falou que esse tempo de 2 horas e meia também incluía a revisão. Eu lembro que você falou isso para mim também. Então, diminuiu aí bastante. Eu fiz até um cálculo ontem, que a gente mandou e-mail aqui na Niara, você diminuiu 400 horas no ano com tarefas operacionais, sabe. Então, são aí acho que são quase 3 meses que você era só por operacional e agora você diminuiu pra caramba e você consegue focar em outras demandas que você tem aí no seu dia a dia. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, tá, podem colocar no chat, podem perguntar para Gabi, para Vitória: "Pô, como é que eu falo com o meu chefe? Me dá uma dica, como é que eu faço esse cálculo?". Podem colocar aí. E aproveitem, porque eu esqueci de falar, a Gabi, ela vai ficar até 9h30, então, assim, pode mandar várias perguntas aí para ela,
nesse meio tempo, e aí depois a Vitória segue com a gente. Vamos lá. E, Gabi, como que você, dividiu lá as horas que a Vitória calculou? Eu queria que você falasse um pouquinho só pra gente como que você avalia, o que que você avalia, na verdade, na hora de escolher e também de contratar uma ferramenta, né. Eu sei que eu vou falar, as pessoas logo vão ali no site, né, é o preço. E assim, para você, como o que que você avalia em uma ferramenta? Pô, é o que eu tinha falado. Para mim, é custo-benefício. Não adianta ser só custo, porque tem muita ferramenta barata aí que não adianta nada, que não ajuda. Mas também não dá para ser só benefício, porque a gente sabe que às vezes não tem dinheiro suficiente na empresa para, enfim, investir em ferramentas aí mais robustas, talvez. Então tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas. E como a gente falou, tem que ser algo que vai ajudar todo mundo, né? Então, não só eu como chefe, como líder, mas também a Vi como analista de SEO, até acho que uma coisa interessante da Niara é que justamente por ela ajudar com SEO, você não precisa ser necessariamente um analista de SEO, um super conhecedor, né? Então, até o time de conteúdo pode usar essa ferramenta para criar os próprios briefings. Então, acho que isso de ela ser ampla e ajudar diferentes times é algo essencial na hora de escolher uma ferramenta aí também. E uma coisa importante, você saber SEO, saber desse lado, né, de otimização, como é que funciona essa parte de conteúdo, enfim, fez alguma diferença na hora de você enxergar o impacto da Niara no trabalho da Vitória? E eu estou perguntando isso porque é também vou falar uma dor, mas não sei se é essa palavra, de muitos analistas que a liderança muitas vezes não entende ou não é da área de SEO, vamos dizer assim, né, e tem essa dificuldade de comunicação, né, de passar ali alguma demanda ou algum questionamento que eles tenham que passar. Eu acho que ajuda, mas eu não acho que é essencial. É, porque no final, o que eu falei, você vai olhar para custo-benefício. Então, se você conseguir me mostrar o benefício, se você conseguir me explicar como isso vai trazer mais estratégia para a empresa, que vai resultar em mais dinheiro, então, na verdade, é um investimento e não um custo, né? Uhum. Isso vai fazer toda a diferença. Então, você precisa conseguir transparecer como que aquilo vai te ajudar. Até eu lembro que um questionamento que eu fiz para a Vi na época mas por que a Niara e não o chat GPT? Porque, querendo ou não, é de graça. Então, você tem que conseguir explicar o porquê a Niara, por que essa diferença de ser drivada para SEO, né, vai mudar ali os resultados e o dia a dia. Então, tentar até, acho que antecipar esse tipo de questionamento na hora de trazer os benefícios da ferramenta fazem a diferença mais do que o seu chefe entender de fato sobre a estratégia de SEO. Não, não, você tem razão, você tem razão. E aí eu vou jogar para Vitória agora, né, já que Gabi falou desse questionamento, por que a Niara e não o ChatGPT, Vitória? Bom, já falei para você que a Niara está ganhando do chat GPT. E, para mim, é um jargão, mas é uma realidade, né? Quando a gente fala sobre o learning machine e essa capacidade que a inteligência artificial tem de aprender em contextos específicos, a Niara, para mim, ela vai sair na frente. E, assim, eu quero instigar todas as pessoas que estão aqui ou que estão assistindo depois e não conhecem a ferramenta a fazer esse teste de pedir um texto otimizado para SEO para o ChatGPT, para o Bard e para a Niara. E você vai ver que o resultado da Niara é superior justamente por ela ser especialista dentro daquele tema. A mesma coisa a gente pode dizer de outras inteligências artificiais que são aplicadas a nichos específicos. Então, é uma realidade muito simples quando você para pensar que a IA ela quer pensar como um ser humano pensa, né? Ela estuda ali as redes neurais, a forma como a gente realmente não só se comunica, mas a forma como a gente estuda sobre determinados assuntos, e ela é treinada
para ser especialista dentro de um tema. E isso, para mim, faz toda a diferença no resultado final. Porque se a IA da Niara fosse treinada para, sei lá, só para fazer copies que fossem para e-mail marketing, por exemplo, ela ia dar um resultado legal, super especialista, retornaria ali com todo aquele processo de convencimento. Mas se eu pedisse para ela, sendo treinada para copies de e-mail marketing, para fazer um artigo, eu ainda teria mais trabalho para poder gerar um bom resultado orientado a SEO. Então, é importante, acima de tudo, e aí fica a dica para os profissionais de SEO que estão conhecendo a ferramenta, faz o teste na prática que você vai ver essa diferença. O fato dela ser treinada para SEO vai impactar muito o resultado final. E aquilo, né, Vi, também não vai ser útil para qualquer time, como a gente estava falando. Perfeito. Então, o fato de não ser drivada para SEO vai precisar muito mais de uma analista de SEO, enquanto na Niara a gente consegue usar com um time de conteúdo, por exemplo. Perfeito. Sim, sim. E deixem aí no comentário o que vocês acham também. Duda tá aí, ó, Duda Razeira tá no comentário, a Duda é embaixadora da Niara. Então, deixem no comentário o que vocês acham aí do resultado da Niara, né, para SEO e como ela tem ajudado vocês. Gabi, uma outra pergunta para você. Vou aproveitar você ao máximo aí até 9h30. Vamos lá. O que você diria, então, para outros líderes, né, que estão considerando aí contratar a Niara para a equipe deles? Qual o conselho aí? O que você diria para eles? O meu conselho é exatamente o que eu falei para Vi. Calcula as horas para você ver o benefício. Até para o próprio líder conseguir convencer sua liderança, que muitas vezes tem um processo interno maior, poder convencer, enfim, o time de compras, muitas vezes. Calcula as horas e vê quanto você vai, de fato, economizar e não gastar com a ferramenta, né? Eu acho que esse é minha grande dica. E minha dica também para os analistas vai com confiança. Eu acho que isso faz toda a diferença principalmente a que a gente falou de um líder que não entende de SEO, não entende de conteúdo. Você vir com confiança, eu sei do que eu estou falando, eu sei o benefício que isso vai trazer e eu sei o que eu vou fazer de estratégico no lugar dessas tarefas operacionais, vai fazer toda a diferença também para o seu chefe confiar naquilo que você está falando e comprar a briga com você. Não, eu achei super, esse insight ótimo que você deu, que não é só chegar e falar sobre diminuição de tempo, mas também o que eu vou fazer com esse tempo? Então, eu achei ótima essa dica, então a Vitória vai ficar com a gente aqui mais o tempo e ela vai falar bastante sobre isso, né, Vitória, como que se tornou, na verdade, o trabalho dela agora que ela tem a Niara fazendo o operacional. Então, isso vai facilitar bastante para que o chefe, né, você está falando de chefe aqui, eu sei que você não é uma chefe, eu sei que você é líder. Vai facilitar bastante na hora do líder entender também: "Olha, esse meu analista ele não quer só fazer coisa rápida e não fazer mais nada. Ele não quer só coisa moleza. Ele quer realmente partir para a estratégia, ele quer resultados para a empresa". Então, muito bom, muito bom. Gabi, como que eu não sei se vocês lembram agora, vocês 2, quanto tempo que demorou até a Vitória falar e chegou ali na contratação? Só para a gente ter uma ideia aqui, vocês lembram? Não sei se eu lembro quanto tempo, mas eu lembro que foi algo relativamente rápido, que a Vi estava bastante engajada em trazer a Niara, ela viu que ia fazer muita diferença ali para ela no dia a dia. Então, logo que eu trouxe questionamento, ela já correu atrás de preparar um PPT super estruturado, que eu acho que isso faz diferença também ali, mostrar de forma estruturada, né, esse retorno, não só, vou mandar aqui uma mensagem, são 20 horas a menos. Faz muito mais diferença. E a partir disso, foi mais, acho que, porque ela trouxe o PPT, eu já fui convencida na hora, acho que não tinha questionamentos ali, não tinha como eu falar não diante daquele cenário. E a partir disso, acho que é mais o tempo interno de compra, que são umas 2 semanas do que qualquer outra coisa. Mas, assim, o processo de convencimento não tinha como argumentar. Foi algo muito rápido.
Então depois vamos querer saber detalhes do PPT, Vitória, para a galera já Vou contar, fazer. vou contar. Ó, o Cadu está perguntando aqui, Gabi, você mencionou diversas vezes que o time de conteúdo também está se beneficiando. Quais melhorias e ganhos, né, que você observou em relação aos redatores? O que eu vejo de ganho é isso não onerar tanto o tempo da Vi. Então, a Vi gastava muito tempo fazendo briefings e procurando palavras-chave para textos até mais editoriais, muitas vezes não são tão focados em performance e SEO, que Uhum, agora as meninas de conteúdo conseguem fazer sozinhas. Então, pode, lógico, consultar a Vi, tipo, dá uma revisada aqui, qualquer coisa do tipo, mas não são lá as 2 horas que ela gastava com isso, né? Então, acho que o ganho está muito em tempo uhum. da Vi, que é super escasso, e aquilo que eu falei, dela conseguir ser muito mais estratégica com esse tempo. E até de dar mais autonomia para o time de conteúdo, que é uma coisa também que ficava super travada, né? De ter um processo mais longo, passar por mais gente. Então, assim, elas conseguem brincar um pouco mais com os briefings, ao invés de só receber um top-down, digamos. E só para deixar claro, a IA ela é uma ajudante da Vi, ela não pegou ali o lugar de ninguém, ela não, né, substituiu nenhum profissional, ela só está ajudando e está dando mais agilidade, vamos dizer assim, mais eficiência para o time de vocês. E aí o time de vocês tem aquele tempo para fazer outras demandas. Assim como outras equipes também, mesmo equipes grandes, né, não só equipes pequenas como a da Flash, mas equipes grandes também podem utilizar a Niara e ter aí os benefícios que você falou, né, que tem aí na Flash. Gabi, faltam 2 minutos, não sei se você está muito atrasada aí para outro call, você fala, tá, o pessoal já sabe aqui. E, Vi, e aí eu queria saber de você, né, a gente falou bastante aí da líder, como é que é o papel dela, como é que foi com a contratação da Niara. E para você, né, como que a Niara influenciou aí na sua rotina de trabalho e quais tarefas que ela simplificou para você? Legal. Então, como a Gabi disse, a dor principal era a questão do briefing, porque a gente tinha um volume muito grande de artigos editoriais sendo preparados e feitos, né? E hoje eu percebo que as meninas me mandam os pedidos delas, às vezes no mesmo dia eu consigo retornar no dia seguinte. A gente também está no processo agora de treinar elas para usar a Niara, né? De comunicar realmente como que a ferramenta funciona e ajudar a elas em outras tarefas do dia a dia. Então, esse salto também é num ponto de vista, vamos dizer, educacional e de aculturamento de SEO. E isso, para mim, faz toda a diferença, porque, assim, olhando do ponto de vista da... Até a Gabi comentou da questão da confiança, né? Ela mencionou, eu já sou líder da Vi há bastante tempo. Certamente a Vi que ela começou a liderar lá na metade do ano passado e agora tem um nível de confiança bem maior agora. E esse ponto da educação e aculturamento, ele vem justamente para impulsionar isso. Então, honestamente, eu vejo como um benefício também de carreira, porque a gente está falando de você ser essa pessoa protagonista e de você ser essa pessoa que vai comunicar essa transformação. Então, para as meninas, né, quando a gente fala de a gente precisa puxar um briefing, ontem mesmo teve uma situação que eu lembrei, olha, eu posso ensinar as meninas a usar a Niara para fazer pesquisa de palavra-chave, por exemplo, que era um contexto que a gente não tinha pensado antes. Então, existem muitos usos que, ao longo do tempo, quando a gente vai comunicando isso e trazendo esse aculturamento, eu acho que fica muito mais fácil. Então, para mim, o benefício principal no momento e a mudança principal que eu trouxe com a Niara também eu consegui me posicionar como essa pessoa mais estratégica, mais especialista e que é a porta-voz, vamos dizer assim, de SEO para todos os times, né? Foi algo realmente que fez bastante diferença. E Então, acho que você pode falar, pode desculpa, falar. Liz, mas acho que faz diferença também, porque querendo ou não, você tem mais tempo para se desenvolver, né? Em vez de você ficar ali nas tarefas operacionais que não vai te desenvolver em nada, você vai focar em tarefas mais desafiadoras, onde vão mostrar mais o seu potencial.
Então, acho que isso faz diferença na carreira, até nesse sentido de você crescer mais rápido, porque você vai estar focado em tarefas muito mais estratégicas, que vão ter um impacto muito maior em resultado. Eu conversei, a minha primeira live acho que foi no mês passado, com a Laura Bernardes, que é coordenadora de marketing de conteúdo da RedHog, e ela falou que antes da Niara, a equipe criava os briefings de todos os clientes em 2 semanas. Com a Niara passou para 1 dia e meio, 2 dias no máximo. Então ela falou: "Liz, agora a minha equipe ela tem tempo para estudar, para fazer análises, para, ter novos clientes, então assim, a gente consegue fazer muito mais coisas, porque a gente tem ali a Niara fazendo um operacional, né, e permitindo que a equipe faça demandas muito mais rápido. E esse lado também do desenvolvimento do profissional é também um benefício, sabe, que a IA te dá. O que que você vai fazer com esse tempo extra? Bem, eu vou me especializar, eu vou crescer ainda mais, na minha carreira. Então isso é muito bom. E para quem está aí vendo a live, né, e já se interessou aí na Niara, a gente está com uma promoção de Black Friday, então até o dia 30, quem contratar um plano anual da Niara, seja um plano solo ou plano startup, ganhei todos os benefícios em dobro. Então, créditos em dobro de palavras e créditos de briefings em dobro. Então você pode ter aí no plano startup, por exemplo, 40 briefings no mês, né. Então corre lá, utiliza, já testa ali os 7 dias grátis para você conhecer a Niara e aproveitar essa promoção que vai até o dia 30 desse mês. Vi, você falou Oi, que a Liz, Niara. desculpa, vou só me despedir aqui também, que eu Ah, preciso ir para verdade. outra reunião, mas queria agradecer esse momento aqui. Muito obrigada pelo convite. E, pô, se surgirem outras dúvidas também, fica à vontade para me acionar. A gente vai conversando aí, de repente, depois você responde para as pessoas, beleza? Mas super obrigada Obrigada. Obrigada, Gabi. Os seus insights e a sua visão de liderança foram ótimos. Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Obrigada. por ter ajudado. Obrigada, Tchau, gente. tchau. 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 Vamos continuar aqui com a Vitória. Agora que é de frente com a Vitória, várias perguntas para a Vitória. Já deixem aí nos comentários também o que que vocês querem saber da Vitória. E, Vi, você comentou aí que a Niara ajudou bastante, né, e você consegue até ser mais estratégico. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né, como que é agora você na Flash e também como que as pessoas enxergam você na Flash, sabe? Como que é isso para você agora? Legal. É importante dar um contexto do cenário, né? A Uhum. Flash já é uma empresa que está consolidada no mercado de benefícios flexíveis há bastante tempo. E o brand muito forte, uma priorização muito grande de realmente estabelecer uma marca que comunique autenticidade, que comunique leveza, e é o que de fato a gente conseguiu construir no mercado ao longo dos últimos anos. No ponto de vista orgânico, a gente está falando de disputa de palavras-chave com empresas que já fazem isso há 1.000 anos a mais. Então, a gente está falando das incumbentes, que são as empresas que atuam no mercado de benefícios de forma mais tradicionais. E é uma guerra de tráfego absurda, assim, em proporções realmente que me surpreenderam até, porque no cenário da Gap a gente já tinha números assim bem estrondosos, porque a gente está falando de empregabilidade, né? A gente está falando de tanto o mercado B2B que acessa quanto o B2C, e no mercado de benefícios também. A gente está falando de pessoas, recursos de pagamento, e a gente tem essa questão do tráfego CB2B, CB2C. E quando eu cheguei na Flash, esse canal ele estava acontecendo, mas a gente não estava agindo de forma estratégica, sabe? Existiam alguns impasses ali, tanto no ponto de vista operacional, quanto da questão da estrutura de time, que quando a Gabi veio e logo em seguida eu vim também, tiveram outras pessoas novas integrando o time, e a gente entendeu que o orgânico tinha que ser uma prioridade. Só que, assim, pensa que a gente está fazendo já um diagnóstico, né, de SEO,
e que a gente já entendeu que existem muitas coisas a serem feitas. Pelo nível de priorização, coisas que trariam resultado para a gente no curto prazo, a gente entendeu que elas iriam tomar mais tempo, embora o impacto fosse grande. Por outro lado, as coisas que efetivamente iriam mudar o jogo eram coisas mais estratégicas, mas que elas tomariam uma quantidade de tempo que talvez o operacional tampasse. Então, logo quando eu cheguei, eu precisei equilibrar as coisas, né? Precisei entender e priorizar. Então, a gente fez um diagnóstico de SEO, entendeu onde a operação estava, onde os concorrentes estavam, onde a gente poderia ir. Veio essa reestruturação do time, então a Niara fez-se mais do que necessária. E com a vinda da Niara, eu passei a integrar muito mais reuniões estratégicas, planejamentos estratégicos, principalmente com a diretoria. E isso, para mim, fez toda a diferença. Na parte pessoal, tá? Assim, Vitória como profissional. Isso, para mim, foi maravilhoso, porque me aproximou das pessoas que tomam uma decisão. E são reuniões que não foram momentâneas. Eu acho que eu consegui não só mostrar que esse SEO era uma prioridade, mas consegui ter mais tempo realmente para estruturar uma estratégia a tal ponto que agora, mensalmente, acontecem reuniões para a gente falar sobre como é que está o SEO, sobre como é que está o orgânico, para as pessoas que são diretoras e fundadoras. Então, isso para mim faz toda a diferença, porque pessoalmente me posiciona como essa pessoa especialista. E do outro ponto de vista, que é efetivamente conseguir acelerar, né, o operacional, essa questão de conseguir trazer as tarefas que são menos prioritárias mais à frente, para serem aceleradas, né, sair ali do pipe, então você consegue realmente focar naquilo que você realmente precisa para se dedicar à estratégia que vai levar a gente à frente das que são líderes, vamos dizer assim, do tráfego dentro do mercado. Então, me posicionou dessa maneira. Eu acho que as pessoas hoje dentro da Flash já conseguem me enxergar dessa maneira, tanto que foi até algo que eu comentei, né? Eu vou sair dessa live e já entro num outro treinamento que a gente vai falar de SEO agora para FAQ de produto. Então, os outros times passaram a requisitar essa pessoa de SEO como realmente a pessoa que vai educar e aculturar as outras pessoas sobre isso. Então, vai além, né, de economizar horas. Para mim, a Niara tem muito mais a ver realmente com posicionamento profissional e realmente como uma prioridade. Nossa, eu adoro essas lives, porque eu fico sabendo de muita coisa, em coisas que a gente não tem ciência, né, a gente não sabe realmente o impacto da Niara, seja para a empresa ou para o profissional que está utilizando a ferramenta. Então, que bom saber aí que a Niara está proporcionando, né, está possibilitando que você tenha esse papel mais estratégico aí dentro da Flash. Que bom, fico feliz. E antes de passar para a próxima pergunta, eu queria só que você falasse sobre aquele PPT, que eu não esqueci. Verdade, é um ponto até. Gente, o que aconteceu então, né? Como eu convenci, a Gabi comentou sobre esse ponto de vista do custo-benefício, da confiança, e aconteceu exatamente nesse mesmo ritmo que ela falou, mas falando do meu lado. Esse ponto da confiança eu acho que é algo essencial, e a confiança ela envolve o PPT. Por quê? Inicialmente, eu acho que ela mesma também achava que ia ser relativamente simples a gente entender o impacto da ferramenta. Só que a gente está falando de IA, é um assunto muito novo. É algo que as pessoas... Existem um nível de desconfiança e é natural. A gente não pode exigir que todo mundo vai ser completamente conhecedor da IA e adepto. A gente não pode ter esse nível de pretensão, né? É um assunto novo. E o receio vai vir, vão acontecer situações que a gente precisa ter paciência e ter calma para educar sobre o assunto. E aí, quando realmente eu percebi que a minha primeira abordagem ali mais descontraída, que é o meu jeito, não tem como, né? Eu me comunico com a Gabi de forma realmente muito descontraída.
mas eu percebi que eu precisava mais para transformar aquele vamos pensar em não, realmente isso faz sentido para a gente. E aí veio a ideia de, olha, beleza, vou estruturar numa apresentação o que a Niara faz, como que a gente vai otimizar o tempo, e no final eu boto os preços. Então, eu criei um PPT que era literalmente, Niara é uma ferramenta de conteúdo e automação focada em SEO, que usa inteligência artificial. Depois, na segunda página, eu coloquei lá um print da ferramenta que eu roubei no site de vocês e coloquei mais detalhadamente como funciona a inteligência artificial. Quais são os aspectos que envolvem a inteligência artificial. Depois eu coloquei as funcionalidades. Então, olha, principalmente as coisas que vão acelerar o nosso dia a dia. Então, o chat SEO, a biblioteca de prompt, o conteúdo em massa e os templates. Coloquei no terceiro slide. No quarto slide, eu fiz literalmente o tempo com a Niara e o tempo sem a Niara. Então, eu botei, tempo médio gasto, aí eu botei sem a Niara, apenas analista de SEO e o meu rostinho lá, para trazer proximidade e pessoalidade. Então, eu botei lá, briefing detalhado para produção de conteúdo. Para conteúdo novo, a gente leva um pouquinho mais de tempo. Eu acho que eu levaria mais ou menos 1 hora para fazer sem a Niara. Mas o conteúdo para atualizar, eu demoraria um pouquinho menos, porque já tem uma estrutura ali relativamente pronta. Então, talvez uns 40 minutos. Do outro lado, eu coloquei, com a Niara, mais uma lista de SEO. Então, tá o logo da Niara e tá o meu rostinho. E aí eu botei, olha, briefing detalhado para a produção de conteúdo. Com a Niara, independente de ser conteúdo novo ou atualizado, ela demora 15 segundos para retornar o resultado para mim. Com o analista de SEO fazendo a revisão, a gente sobe esse número aí para 5 minutos, contando a revisão. Então, eu fiz realmente um quadro comparativo, contabilizando a revisão, o que a gente tem que levar em consideração, e deixar isso claro para as lideranças, né? Esse receio de, será que eu vou ser substituído? Esse receio, ele é natural, ele vai acontecer, só que você pode comunicar isso para sua liderança para que ela entenda que isso também não vai te substituir. Então, a forma que eu encontrei de fazer isso é falar assim, Gabi, a Niara faz isso em 15 segundos, mas eu, que sou um ser humano, né, eu preciso de tempo também para olhar e avaliar. Porque aí, eu dizendo para ela que eu vou avaliar, eu demonstro que o processo não vai ser a Deus dará, eu vou copiar e colar o que está ali na ferramenta. Não, a gente vai realmente pensar, entender se o que ela retornou faz sentido. A gente vai revisar. Como eu ainda vou precisar de tempo, vou precisar de um raciocínio, o raciocínio daí a gente sabe que é mais rápida e tudo bem, é sobre isso. Mas eu vou precisar de 5 minutos para revisar cada briefing. E é isso. Então, o quadro comparativo eu acho que foi o que realmente deu esse olhar de caramba. Faz diferença no final das contas. E aí, depois, eu coloquei algumas informações importantes, que são perguntas que eu tinha certeza que ela teria. Então, conhecer a minha liderança é importante a ponto de eu conseguir me antecipar essas dúvidas que viriam. Como, por exemplo, ela certamente iria me perguntar de onde vêm as informações que a Niara escreve. Ela copia e cola nos sites? Ela pensa de forma estruturada? Ela consulta a internet? Depois eu botei... É possível integrar a Niara com outras ferramentas? Porque elas gostam desse ponto de vista de integração. Então, eu já coloquei ali. E o que o Google pensa sobre a utilização da inteligência artificial? Até então, não tinha essa atualização agora no conteúdo útil, né? Que eles tiraram lá o conteúdo feito para pessoas. Feito por pessoas. Agora, eles já colocaram lá na documentação oficialmente que não tem problema algum. Então, já foi uma atualização a mais que a gente saiu na frente. Porque se eu também tivesse, de alguma maneira, me rechaçado a ideia, enfim, eu estaria, na verdade, perdendo a oportunidade de utilizar a IA desde sempre por uma coisa que, sendo feita da forma correta, com as boas práticas, não teria problema algum, né? Então, o PPT ele foi super bem estruturado e fica a dica aí de estruturação. Bota uma capa bonitinha com a logo da IA da Niara, né, para já gerar essa identificação. Diz o que a Niara faz, as funcionalidades, um quadro comparativo com o tempo médio gasto, uma FAQ rápida ali com as dúvidas que você acredita que a sua liderança vai ter. E o mais importante, né, gente? Na última você bota o preço. Porque eu tenho certeza que depois de ver a comparação
da realidade sem a IA e realidade com a IA, o preço vai ser só um pequeno detalhe. Com certeza vão conseguir aprovar. E até porque o preço da Niara é maravilhoso. Eu sei que você não pode mostrar o PPT, mas assim, essas dicas já foram super valiosas. Tenho certeza que o pessoal vai conseguir criar ali os PPTs próprios. E esse cálculo também, a gente fez até o cálculo ontem, quando a gente mandou o e-mail marketing da Niara, e no ano, né, falei que você aí economizou 400 horas, foram 430 horas, mais ou menos, que você economizou ali no ano, e levando em conta o salário médio de um SEO, no Brasil, SEO pleno, né, de acordo ali com o site Vagas SEO, estava ali R$ 4.700, se eu não me engano, o salário médio do SEO no Brasil. A gente fez esse cálculo, quantas horas, né, a Vitória economizou e qual é o valor hora do SEO no Brasil. E a gente chegou ali num valor de praticamente 10.000 por ano foi a economia com tarefas operacionais da Flecha. Então, quando a Gabi, né, falou assim: "Faz esse cálculo de horas, de benefícios e tudo mais", não tinha como, porque, assim, se você for comparar, por exemplo, o plano startup, né, que é o plano da Niara para equipes, o anual dele é 3.290. Então, a redução de horas e de custos operacionais, poxa, 3.290 para 10.000, sendo que você pode reduzir a sua tarefa operacional, o seu tempo, né, e ainda assim adicionar outras demandas, como estratégia, como, eh, enfim, essas conversas que você tem com os líderes, sabe, se desenvolver, caramba, não tem nem o que você pensar quando você vê esse cálculo, por isso que é bem importante fazer isso. E Gabi acertou perfeitamente quando ela pediu isso para você. Eu sei que foi, trabalhoso no início, mas é algo que não tem como a gente, enfim, como a liderança, não prestar atenção e falar: "Opa, realmente, então eu vou pensar na Sim, Niara". perfeito. E, inclusive, eu vou usar essa oportunidade para deixar registrado o pedido. Eu sei que o Cadu está assistindo a gente. Cadu, em breve eu tenho a expectativa da gente ter uma calculadora de horas operacionais que podem ser economizadas com a Niara. Fica aqui o meu pedido ao vivaço para em breve a gente conseguir ter essa calculadora e aí, olha, a gente vai acelerar, porque a gente já poupa o tempo dos analistas de SEO de fazer essa contagem aí, essa contagem de horas e, consequentemente, a gente vai ter mais gente contratando a Niara. Cadu até já falou comigo, ó, Cadu, Henrique também tá aí, que é são da equipe de TI da Niara. Então, ó, missão dada, missão cumprida. Vocês vão conseguir calcular rapidamente aí e mostrar para a liderança de vocês: "Olha, tem que contratar a Niara, porque eu vou economizar 30 horas no mês e isso custa X do meu salário aqui, então vamos aí, contratar a Niara". Boa, já tá aqui no roadmap aqui do Cadu. Eh, Vi, agora vamos de casos de sucesso, né, a galera quer saber caso. Me conta aí um caso de sucesso, alguma, enfim, algum momento algum caso de sucesso que a Niara desempenhou um papel aí crucial, foi muito importante no processo para você chegar aí no sucesso. Boa. Eu vou contar duas situações, tá? A primeira, do ponto de vista pessoal, porque eu não consigo não associar a Niara com deixar de associar ela a esses benefícios para a carreira, né? A gente está falando de um assunto que é novo, muitas pessoas ainda têm bastante resistência, então a gente está falando de implementar uma nova ferramenta que vai ser de benefício de inúmeros times. E o que eu posso trazer de uso legal e que isso já conseguiu impactar positivamente é que aqui hoje na Flash a gente tem um time de conteúdo que é bastante orientado a conteúdos editoriais,
então, de posicionamento, principalmente das palavras-chave de marca. E a gente está construindo agora um novo relacionamento também, olhando para essa parte de SEO, né? Um conteúdo mais orientado ali à performance, principalmente esse olhar na performance orgânica de conversão orgânica, né? Então, a gente está indo para um novo momento e construindo isso junto com o time de conteúdo. E o que eu posso dizer que, para mim, é um case de sucesso é que o primeiro momento de falar com a IA, né, com as meninas, foi um momento de resistência, é um momento de desconfiança, porque o nosso primeiro pensamento sempre é essa questão de ser substituído. E hoje, eu já vejo nas conversas que a gente tem, elas estão super abertas a realmente experimentar. Não à toa, agora, 11h30 também, já tem outra reunião para apresentar para elas outro uso da Niara como ferramenta de pesquisa de palavra-chave, por exemplo. Então, é importante, e para mim já é um caso de sucesso no sentido de conseguir demonstrar para as pessoas de conteúdo que anteriormente tinham essa resistência à inteligência artificial e agora elas aceitam de forma mais fácil que é uma possibilidade, é algo realmente possível para ser incorporado no dia a dia delas. E isso, na minha visão, escalonou de tal forma que a pessoa que a gente tem hoje, diretora de branding, né, que é uma das lideranças que cuida desse time de conteúdo, o Danilo, ele me manda essa mensagem e fala: deixa eu falar aqui com a minha consultora de conteúdo SEO e inteligência artificial. E eu acho isso engraçadíssimo, porque embora não tenha sido conscientemente esse processo, é legal que isso tenha me posicionado dessa maneira. Então, eu acho que pode ser um novo olhar para as pessoas de SEO que estão aqui assistindo a gente, que é ser esse protagonista de inovação é algo que vai te trazer um posicionamento também estratégico, né? Eu sei que o tom é de brincadeira, de você é minha pessoa consultora, mas eu vejo um nível também de respeito na fala dele, de que, olha, realmente eu entendo a sua opinião e gostaria de te consultar para tomar a X decisão. Uma pessoa que é diretora de branding falando isso para mim. Então, isso para mim tem muito valor e a Niara agrega para mim no nível de carreira dessa forma. E um outro exemplo, agora falando de números, de acessos, de efetivamente impacto, né, em tráfego, como a Gabi falou, a gente trouxe muito para ajudar a gente com esse briefing editorial, né? E depois que a gente olhou para essa questão mais editorial, existe hoje dentro do blog da Flash uma categoria muito específica, um tipo de conteúdo muito específico que nenhum outro concorrente está fazendo ainda, tanto do ponto de vista de comunicação, quanto do ponto de vista de tópico de conteúdo mesmo. E ele está dando tão certo para a gente consegue guardar ele como um segredo de coisa que está dando certo. E eu comecei a usar a Niara para girar o briefing para esse tipo de conteúdo. Ele é um conteúdo que ele consegue trazer para a gente resultado num curto prazo. Nossa frequência de indexação é super rápida, assim. Às vezes acontece a gente publicar conteúdo num dia, no outro já está indexado no máximo 2 dias depois. Então, é um conteúdo que no curto prazo, por a gente estar usando palavras-chave muito específicas que estão no buzz, a gente consegue já ter um resultado de tráfego. E em agosto, especificamente, eu utilizei a Niara e o mais interessante eu ainda, apesar, né, da gente ter o briefing SEO, eu também continuo usando o chat SEO para fazer briefing. Eu gosto dos dois, não tem jeito. Eu uso os dois ali para complementar. E aí eu comecei a usar para esse conteúdo específico. E em agosto, né, fazendo a comparação desse conteúdo que eu utilizei a Niara, em agosto esse conteúdo conseguiu trazer uma porcentagem muito boa de novos usuários, porque é um conteúdo mais voltado para o buzz mesmo. E quando eu fiz a comparação do tráfego antes desse conteúdo ser publicado, né, com o tempo em que ele teve ali o buzz gerado, a gente teve, na comparação de um período com o outro, um aumento de 200% no tráfego naquele período. A gente fala aqui dentro da Flash, né? É a gordurinha ali, é a sobra, é um conteúdo que a gente não estava contando que desse certo naquele momento, mas que deu certo e que foi o fôlego que a gente precisava para continuar crescendo o tráfego no período. Então, a ferramenta de briefing SEO, que é a minha grande
paixão dentro da Niara, né? Cada vez que vocês lançam uma funcionalidade nova, mais eu me apaixono. Mas a ferramenta de briefing é muito legal e ela já conseguiu, então, trazer esse resultado do conteúdo super específico e nichado, me trazendo um resultado no curto prazo de 200% na comparação de um período com o outro. Então, está sendo muito bom utilizar a ferramenta aí para acelerar esses resultados. Que bom, que bom, que bom. E lembrei agora, até falei da economia, né, de R$ 10.000 no ano, e essa economia é só, por exemplo, se fosse só um usuário. Agora me toquei, por exemplo, o plano startup, que a gente tem 3 usuários, seria, por exemplo, a economia de 30.000 no ano, se a gente fosse, né, multiplicar por 3. Então, 30.000 para 3.200 a Niara. Então, acho que, esse PPT, até dando uma outra ideia aqui, né, você pode fazer até pela equipe, né, pelas pessoas que vão usar. Quantas horas cada um vai economizar, qual o valor hora de cada um, e aí vai ter o custo total ali de qual o valor, né, que você vai economizar com tarefas operacionais. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre esse cálculo, sobre o PPT, sobre o que a gente falou aqui, pode falar com a Vitória, né, ou então fala com a gente também aqui no chat de atendimento da Niara, a gente vai sempre ajudar vocês aí a convencer o chat. Com certeza. Vitória, e aí a gente vai para as 2 perguntas finais, tá. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a Niara, ela influencia hoje na estratégia de SEO de vocês, na tomada de decisão. Você falou agora do seu gerente, né, gerente de branding, que ele pediu algum conselho para você. Como que é a utilização, como que a Niara entra ali nessa tomada de decisão aí de vocês? Legal. Acontece muito de eu utilizar ela para consultas, tanto de assuntos que eu ainda não domino muito ou que são completamente novos. Uma situação que aconteceu super recente que eu utilizei ela, inclusive o insight de utilizá-la veio de uma live da Niara que foi com a Lid, né, que falou A sobre SEO Lidiane. e foi super legal. Assim, Uhum. abriu minha mente para muitas coisas que eu não tinha pensado em utilizar. E eu utilizei recentemente para uma tomada de decisão bem importante. A gente está passando por um momento de migração e mudanças, né, como a Gabi comentou anteriormente. E a gente recebeu algumas páginas assim que não estavam muito bem do ponto de vista de JavaScript. Elas estavam ocultadas ali. Já no preview a gente já tinha visto que não estava indo bem ali. O Google Boot não ia conseguir renderizar. Ia ser uma conversa difícil e complicada, porque teria que conversar com um fornecedor, não foi um time interno que preparou. E eu estava bem tensa para essa reunião. E eu sou a pessoa dos PPTs e documentos, né? Então eu falei assim, eu quero entrar para essa reunião munida de informação, Uhum. munida de, enfim, de embasamento mesmo do porquê que é importante, né? Olhar para JavaScript dentro de SEO. E aí eu fui lá, eu falei, Niara, e é muito engraçado, porque eu tenho conversado com a Niara realmente como uma pessoa. Então, olha, Niara, estou fazendo um projeto tal, recebi páginas que estão com problemas de renderização de SEO para JavaScript. Fiz o teste na ferramenta Technical SEO e ela me retornou que todos os recursos em JS estão desativados. Ponto. Não sei o que fazer, Niara. Me diga o que eu posso fazer para solucionar o problema de JavaScript não renderizado. Eu falei com ela como se eu estivesse pedindo ajuda para um dev. Literalmente. E ela me retornou e eu fiquei assim, abismada, porque ela é sempre muito gente boa, né? Ela sempre dá uma introduçãozinha e tal, aí ela, olha, tem a renderização dinâmica, tem a renderização do lado do servidor, tem também, dependendo dos framework, né? Se está usando o Next ou o Next ou o React. Então, ela já foi me dando ali opções e caminhos numa conversa. E
eu fui para essa reunião muito mais segura. E o melhor, né? Quando a gente fala da Niara influenciar a tomada de decisão, é porque eu poderia muito bem, se eu não tivesse munida dessas informações com essa confiança, chegar para esse fornecedor e dizer assim: beleza, tudo bem então a gente seguir com o JS desativado, já que não tem mais jeito, já que eu sei que não tem como resolver essa questão. Porém, com as informações que a Niara me deu, eu fui para a reunião muito mais confiante, né? Retorna esse ponto que a Gabi trouxe no início. Fui para a reunião muito mais confiante e preparada com soluções. Que, assim, parando para pensar, eu, como cliente, eu estou do lado, na verdade, da pessoa que quer a solução para o problema. Só que eu ainda quis dar um passo à frente, que é chegar para o fornecedor e dizer: olha, a gente tem tal problema e a solução é essa. Então, é um nível de protagonismo e, ao mesmo tempo, de tomada de decisão muito importante, que é eles poderiam abrir mão de resolver o problema de JavaScript e, com a Niara me ajudando, me dando esse suporte das respostas de resolução de problema, eu já tive como ir para a reunião munida. Então, eu já resolvi o problema, já foi super possível de dar esse apoio para esses fornecedores, e mais do que isso, a gente ainda vai conseguir ter uma entrega com o nível de qualidade que o JavaScript oferece, então a gente não tem uma queda na qualidade da entrega, e, por outro lado, a gente não tem o prejuízo no SEO. A gente consegue, né, ter ali a página sendo entregue, tanto para robôs, tanto para quanto usuários. Não, muito legal, porque a Lid, na live dela, ela falou realmente que você pode conversar com a Niara. Eu sei que muitas pessoas só pedem alguma informação enfim, faça isso, faça aquilo, crie aquilo, mas não, você pode tirar dúvidas, pedir realmente alguma informação ali para a Niara. E aí eu sei que alguns podem se perguntar: "Ah, mas por que que, Vitória não foi no Google?", né, tem lá no Google, sabe, e tem lá as informações. E aí eu vou falar até por mim, quando eu também pergunto para a Niara alguma coisa. Eh, no Google, a gente, claro, tem que ir ali em cada site, verificar onde está no texto aquela informação, mas a gente perde tempo, né, a gente, até encontrar o que a gente quer, e a Niara não. E a Niara, ela já vai dali: "Olha, isso que você perguntou é isso aqui, pronto". E pode acontecer também de muitas vezes a gente não saber como pesquisar no Exato. Google. Então a gente vai ali conversando com a Niara, ela vai te dando o caminho das pedras e até nisso também nessa ajuda, né, a Niara consegue fazer isso por você muito muito rapidamente, então muito bom. Sim. Bia, última pergunta agora, então se vocês tiverem perguntas aí também no chat, Mandem. podem fazer várias. Eh, o que que você diria agora essa é boa, né. Na verdade, como que você apresentaria a Niara para outros profissionais de SEO que ainda não utilizam a ferramenta? Essa é boa, hein. Não. Difícil, hein? Difícil, Ó o mas vamos pitch, lá. vamos no pitch. Tá. Então, para mim, a Niara, ela significa agilidade, praticidade e, mais do que tudo, protagonismo. Eu gosto dessas três palavras porque, para mim, elas conseguem sintetizar os ganhos que eu tive com a ferramenta. A Niara, ela é uma ferramenta de SEO e conteúdo que utiliza a inteligência artificial para acelerar o dia a dia do analista de SEO. Então, quando a gente está falando de você ser mais prático e mais ágil, a gente está falando de você utilizar de uma outra inteligência, que você pode imaginar que, se você está dentro de uma equipe, né, de uma equipe de uma pessoa só, ela pode ser seu assistente de SEO, capaz de fazer consultas rápidas e, ao mesmo tempo, te entregar o protagonismo de você conseguir devolver as respostas para aqueles dependes que a gente tem tão frequentes na disciplina de SEO, né? Vamos dizer assim. Porque a gente sabe que em SEO nada é 100%. A gente sabe que em SEO é importante a gente falar o depende, que a gente não tem resposta para tudo, e tudo bem não ter resposta para tudo. Mas a Niara, ela tem resposta para todas as coisas. Dificilmente, eu ainda não tive, na verdade, uma situação onde a Niara não foi capaz de responder a minha dúvida. Então, ela vai ser realmente a sua assistente no dia a dia
para te dar essa agilidade, essa praticidade e de quebra ainda o protagonismo de ser essa pessoa agente de transformação. Então, experimentem, vale a pena. Se abrir para o novo não é fácil, não é simples, mas eu tenho certeza absoluta que depois que vocês experimentarem, vai ser certo, vocês não vão querer outra coisa. Ó, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Depois disso eu vou ter que falar da promoção. Olha, Por até o dia favor. 30 até o dia 30 a gente tem a promoção da Black Friday, então quem contratar aí um plano anual da Niara, seja o plano solo ou o plano startup, ganha o dobro de benefícios. Então, de créditos, de palavras, a gente vai de até 300.000 palavras no plano startup e também até 40 briefings. Ah, e já ia esquecendo, ó, 10% de desconto no livro do Éric Formaggio, o livro de SEO do Éric Formaggio. Então, o Eric, que semana que vem vai estar aqui com a gente aqui na live, falando sobre ferramentas e rotina aí do profissional de SEO. Vitória, adorei a live, adorei, adorei saber como que, você utiliza a Niara, como que foi esse convencimento aí para a sua chefe. Muito bom saber que tem um caminho que a gente pode seguir, né, não é o que você falou ontem no Instagram até, né, nem sempre um não é realmente um não total, né. Perfeitamente. Às vezes a gente não sabe como transformar esse não num sim. E eu espero que para vocês tenha ficado evidente de que é possível, com informações, se munindo de informações, se munindo de confiança, que eu acho que esse é o conselho principal, né? Se munindo realmente de informações, você consegue transformar não é uma prioridade para me passa o número do cartão de crédito que eu vou botar lá na plataforma agora. Obrigada, obrigada mesmo. E, pessoal, espero que tenham gostado, né, qualquer dúvida que tenham aí para Vitória, podem falar com ela, ela está aí no LinkedIn, está no Instagram, lá no Google, né, o novo Instagram da Vitória. E também a gente aqui na Niara está sempre à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só falar com a gente aí no chat de atendimento ou nas redes sociais, ou aqui no YouTube também, pode deixar aqui um comentário para a gente está sempre aqui toda semana com uma live com informações aí importantes sobre IA para conteúdo, IA para SEO, enfim. Obrigada. Beijo, Vitória. Até Um mais, beijo. gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.